Você tem dúvidas sobre o projeto de reforma da Previdência proposto pelo governo? As alterações previstas valem para trabalhadores de empresas privadas, servidores públicos e políticos. Quem vai falar sobre as mudanças nas regras atuais é a advogada e professora da Uninasal, Priscila de Fátima. Por que militares e policiais ficaram de fora? Foi até uma reivindicação por se tratar de, digamos assim, de pessoas especiais dentro das suas funções. Então, eles mesmos reivindicaram essa situação para serem excluídos dessa situação, né? Então, o próprio pedido, digamos assim, deles foi para o governo excluir. Eles têm um regime próprio, eles têm uma situação de previdência bem à parte, digamos assim, dentro dessa situação previdenciária. O curioso é que, para eu ter saúde, ou para o cidadão brasileiro ter saúde, paga um plano de saúde. Para ter segurança, paga um plano de segurança para casa. E ele não pode se livrar da Previdência, porque saúde, segurança e aposentadoria eu posso pagar por fora também. Por que eu não posso sair do regime do governo? O regime ele é obrigatório, sempre foi. Né? O governo institucionalizou isso e, felizmente, digamos assim, a única garantia que a gente tem para o futuro, né, da gente se aposentar, desculpe a redundância, mas é a partir desse momento que a gente tem algo para se ficar na vida, né, e garantir um sossego lá na frente. Agora, falando em trocadilho, a única certeza que a gente tem na vida é de que vai morrer. Não é? Não é verdade? É verdade. E a outra certeza agora é que a gente não vai se aposentar antes de morrer. Está muito pesada a carga para o trabalhador. 49 anos de trabalho, 65 anos de vida. Você precisa começar a trabalhar com o quê? Com 14? 16, né? 16 anos. 16 anos. Pelos nossos cálculos básicos, seriam exatamente começar a partir do jovem aprendiz, né? E aí ele está empurrando e dizendo, olha, pobre, povo, você não pode se formar, você não pode crescer, porque a partir de 16 anos, se você quiser se aposentar, um dia, doente, carente, sem condições de comprar remédio, aí você vai se aposentar pela Previdência. Estão dizendo isso. A gente tinha um regime com 30 anos, 35, né? Professores que são especiais, né? Também estão nessa leva de, digamos assim, de modificações. Então, eliminaria-se os 25 anos para os professores e todo mundo iria se padronizar aos 65 anos, né, de idade e 25 de contribuição, onde nos regimes especiais a gente tinha uma outra visão, né, anterior, bem menor do que essa. E por coincidência de números, muitos militares se aposentam antes dos 50 anos, antes dos 50. Mas, vai lá, se for aprovado, né, porque vai depender dos deputados, das comissões, dos senadores e do povo às ruas, né? Vai depender de tudo isso. Se o povo aceitar, os deputados quiserem, os senadores, eu não duvido nada que eles queiram, porque isso já deve estar tudo negociado, porque eles já têm as suas previdências privadas e a gente não tem, o trabalhador comum não tem. Tem uma margem, né, para aqueles que estão prestes a se aposentar, sim, que já estão no regime há bastante tempo. Como é que é feito esse cálculo, enfim? Não vamos falar de cálculos nesse momento, porque, na verdade, quem tem direito adquirido vai se aposentar tranquilamente até a aprovação dessa PEC. Até essa parte da gente colocar a aposentadoria, está tranquilo. Então, os mais prejudicados são aqueles menores de 50 anos, quem não tem 50 anos, né, os homens com menos de 50 anos, e mulheres abaixo de 45 anos, esses vão ser mais afetados. Esse eu digo que sim. O cálculo vai ser exatamente vai depender da situação. Então, a gente vai ter mais ou menos uns 50% a partir de então, né,
71% da aposentadoria, e isso a gente vai ter que ver o regramento de quantos anos e o que foi contribuído durante a sua escala de 25 anos. O que é que sustenta a Previdência? Até para a gente ter um controle de que o que é isso? Que dívida é essa que a gente precisa pagar? Na verdade, quem sustenta a Previdência são todos os trabalhadores, né? Nós, trabalhadores, contribuímos exatamente para ter o retorno necessário lá na frente. Então, os contribuintes obrigatórios, os contribuintes facultativos, esses aparecem sim como o nosso pilar. Eles, nós, todos, servidores públicos, professores, todos, eles são extremamente fundamentais na contribuição e nessa manutenção da Previdência. E de repente se descobre que ela não é superavitária, de que eu não acredito que uma questão social deva ter superávit ou déficit, né? Ela tem que ser equilibrada. De repente se descobriu que existe um rombo. Ora, quando foi criada, ela não teve uma margem de cálculo com uma estima de 20, de 50 anos à frente? Devia se ter, né? Isso é com o passar do tempo, né, Miguel? A gente sabe que trabalhar em cima de um salário mínimo, atualizando-se o salário mínimo para quem está na ativa e um percentual muito mais baixo para quem está na inativa é um pouco complicado. Mas sempre foi assim. O aposentado sempre teve uma atualização de salário bem abaixo. Muito bem abaixo. Muito abaixo. Então, ou seja, não pesou mais, porque a contribuição subiu. Porque o salário mínimo sobe a contribuição. E o salário do aposentado, o pensionista, ele não consegue nem acompanhar o salário mínimo. Mas a gente tem no regime ainda assim os beneficiários, que são aqueles chamados LOAS, que não contribuem para a Previdência, e mesmo assim, pela Seguridade Social, a gente vai ter a situação. Mas não entra no cálculo da aposentadoria. Não da aposentadoria. Porque é um benefício. Mas né? a gente está falando da situação do contra, digamos assim, da balança de dois pesos de quem realmente contribui à Previdência para quem recebe a Previdência. Agora, é difícil imaginar que, evidentemente, deva acontecer muitos questionamentos, mas se quem se sentir prejudicado, não é, pode já entrar na Justiça? Não, porque não está aprovado. Mas a partir da aprovação, pode-se entrar na Justiça? Há uma questão de discussão, sim, para que seja verificado o levantamento ideal. Como falei, como a gente vai ter afetação direta de quem, homens, a menos de 50 anos, terão essa situação, e mulheres com menos de 45, já vai entrar nos cálculos normais. Não tem como. Pela PEC 287, né, que a gente está em questão de 2016. A PEC é diferente da nova proposta ou é a mesma coisa? Não, é a mesma com algumas alterações pequenas. Porque já tinha um cálculo de aposentadoria pendente desde um projeto de uma emenda que Sim. a Dilma tinha colocado em discussão. Houve algumas alterações, sim. Houve, sim. Algumas alterações. Pequenas, mas houve. E essa dependência vai tudo transitar em julgado e passar por uma banca de advogado até chegar ao STF. Bom, se é que deve existir STF até lá, né? Verdade, que a gente vai ter que verificar. A grande questão a partir de agora são os cálculos de pensão por morte, né? Que essa PEC vem proporcionar o mínimo que se é proposto por cada dependente. Isso, muita gente está, digamos assim, em dúvida. Seria 10% por dependente? Exatamente, até que este dependente complete 18 anos de idade. Ou seja, 50% da pensão, mais 10% por dependente. Por dependente, exatamente. Tem gente que vai ficar, se tiver um dependente, com 60%. Exatamente. E aí a gente vai ficar num limite a qual o governo instituiu. Não é um sacrifício, não é um arroxo muito grande para o povo? Numa interpretação bem rude. Seria muito, digamos assim, verde da minha parte, tá dizendo que seria, nessa expressão, uma situação de fechar o ciclo. Né? A gente
tem que estudar muito mais para ver o que é que a gente pode conseguir a melhor. Lógico, isso aqui é um projeto, né? Que, se for aprovado, há uma grande discussão. Porém, a gente tem que verificar o que é de plena igualdade. E se a gente apresentar um cálculo assim rapidamente para um aposentado agora, eu acho que ele vai proporcionar a gente assim um dissabor muito grande, né, pelos impropérios que ele pode até dizer. Porque ninguém em sã consciência vai querer se aposentar com metade do salário, trabalhar 49 anos e só se aposentar depois de 65. Eu estou chegando perto dos 60. Eu não me sinto ainda cansado. Mas o meu trabalho é diferente de um trabalho braçal, do homem do campo. Esses homens não vão ter na proposta um regime diferenciado. A proposta ela foi feita por sobrevida, né, da população. E acho que até o governo, verifiquei alguma diretriz proposta, né? E eles disseram que até 2060 quer que aumente a cidade para 67 anos. Então não é uma coisa assim tão simples. E está tratando todo mundo por igual. Isso a gente tem que realmente verificar o tempo de contribuição, a gente tem que ver periculosidade, insalubridade, os riscos inerentes à profissão. Cada profissão, logicamente, tem sua peculiaridade. Então, vamos contribuir 65 anos todo mundo, né, da idade, 25 anos todo mundo, como se todo mundo trabalhasse por igual. Desculpe, outra coisa interessante é que, se você assemelhar isso à PEC da Bengala, em que os altos salários eles querem se manter por mais 10 anos, até 75 anos, é diferente do trabalhador braçal, muito diferente. A gente sabe das peculiaridades de cada emprego, né? Cada situação que a gente é afetado diretamente com periculosidade, com insalubridade. Então, isso é uma proposta, né, que temos que verificar realmente o que é que o governo quer com isso. Conversamos com Priscila de Fátima, advogada e professora da Uninasal. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada. Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 5 da tarde. Até lá.